Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, um prazer estar aqui com você nesse bate-papo para a gente conversar um pouco sobre o programa Crescer Saudável. E eu começo falando um pouco sobre o cenário da obesidade, as causas e as repercussões. Eu trouxe um slide para a gente estar avaliando a prevalência do excesso de peso em crianças no Brasil. E a gente vê que é um problema muito grave, né? Podemos verificar nesse primeiro slide que em 2006, 2007, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, a gente tinha a prevalência de 7,3% de crianças menores de 5 anos com excesso de peso. Em 2008 e 2009, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, para crianças de 5 a 9 anos, nós tínhamos 34,8% dessas crianças com excesso de peso. Adolescentes, segundo o estudo de risco cardiovascular em adolescente 2013 e 2014, 25,5%. E o dado do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional no Brasil, esse dado em 2015 está em 16,4% de excesso de peso em crianças menores de 5 anos. Então, observe que mais que dobrou, né, de 2006 a 2015, mostrando a magnitude desse grave problema. E as consequências em relação a isso? A gente precisa pensar o que levou isso? A amamentação exclusiva está em alerta. A amamentação exclusiva é um dos itens mais importantes da prevenção da obesidade infantil. E a gente precisa estar reforçando, incentivando o aleitamento materno até 2 anos ou mais, sendo exclusivo até 6 meses. A gente observa que as pesquisas mostram que melhora dos indicadores até 2006, mas teve uma estabilização de 2006 até 2013 nas pesquisas de prevalência do aleitamento materno nas capitais e no distrito. Né? Mostra também as pesquisas uma introdução precoce de outros leites e outros alimentos, favorecendo a esse grave problema de saúde pública do sobrepeso e obesidade na infância. As repercussões da obesidade são várias, desde diabetes, hipertensão, problema gastro, né? Problema inclusive muscular, né? Mas eu trago um dado aqui do Instituto Nacional do Câncer, dizendo que 13 em cada 100 casos de câncer são associados ao excesso de peso, né? 1 em cada 3 podem ser prevenidos com alimentação saudável, atividade física e peso adequado. E a alimentação não saudável e o excesso de peso na infância tem um efeito cumulativo dos fatores carcinogênicos. Então, isso é uma publicação do Instituto Nacional do Câncer alertando dessa repercussão da obesidade. A projeção do impacto da obesidade na infância é outro fator importantíssimo, segundo as pesquisas, mostrando que criança com obesidade, nos 2 anos de vida, há a possibilidade de 75% de chance de ser obeso aos 35 anos. Né? A adolescente com obesidade diagnosticada aos 19 anos, 89% do ser obeso aos 35 anos. Somente criança com peso saudável nos 2 anos tem 50% de chance de ter peso saudável aos 35. Então, observe que isso é muito preocupante, que a gente precisa realmente fazer todo o processo de prevenção da obesidade para a gente não ter na vida, tanto de adolescente e na vida adulta, essa sobrecarga para o Sistema Único de Saúde. Mas voltando aqui, falando dessa projeção do impacto da obesidade na infância, né, segundo as pesquisas, mostrando que a criança com obesidade aos 2 anos, 75% de chance de ser obesa aos 35 anos. Adolescente com obesidade aos 19 anos, 89% de ser obesa aos 35.
Somente crianças com peso saudável aos 2 anos têm 50% de chance de ter peso saudável aos 35 anos. Então, esses dados trazem um alerta muito importante e aí justificando a importância de se investir na prevenção da obesidade infantil. E aí a gente traz aqui os determinantes da obesidade infantil, né, sendo muito maiores os fatores ambientais, né, político, econômico, social e cultural do que os fatores individuais e familiares, e que a gente precisa de uma ação intersetorial para poder tentar reverter essa situação, porque não é fácil você controlar todos esses fatores ambientais, né? Mas precisamos tentar. Esse slide eu trago os dados da Bahia coletado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do ano de 2017, só para a gente estar verificando como está o dado na Bahia. O excesso de peso em crianças menores de 5 anos é na magnitude de 15,6% dessas crianças. Isso é preocupante porque são crianças que dependem do responsável pela alimentação, né? Criança de 5 a 9 anos temos um excesso de peso de 25,7%. Mais preocupante ainda, que escolhas alimentares são essas que essas crianças estão consumindo, associado com inatividade física. Os adolescentes, o excesso de peso é 22,2%, no adulto, coletado de 55,9%, o idoso 42,2%. Então, perceba que todos os ciclos de vida é muito preocupante, né? Então a gente precisa investir em políticas públicas para diminuir essa sobrecarga das consequências da obesidade e do sobrepeso. Quais são as recomendações para uma alimentação adequada e saudável, né? A formação de hábito na infância, isso é importante, que as preferências alimentares, segundo diversos autores, que você pode ver aqui, traz que as preferências são estabelecidas por volta de 2 e 3 anos de idade, né? As práticas alimentares nos primeiros anos de vida tendem a permanecer na infância e na vida adulta. Irão influenciar as condições de saúde a curto e longo prazo. Então é importante a gente investir no aleitamento materno e na introdução alimentar adequada e saudável dessas crianças. Por quê? Para estimular realmente que as práticas alimentares perdurem aí por toda a vida. Com essa proposta, o Ministério da Saúde lançou os guias alimentares. Todo mundo conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, que foi eleito como um dos melhores guias alimentar mundial, né? E lembrando que o Brasil também tem um guia alimentar para crianças menores de 2 anos, que está sendo reformulado. A previsão de lançamento é no segundo semestre desse ano. Já aconteceu oficinas estaduais de discussão, está no processo de elaboração de um documento único. Então, muito em breve, teremos o Guia Alimentar para menores de 2 anos, que vai trazer muito do guia alimentar, mas com enfoque do olhar realmente para a criança menores de 2 anos. E esse guia, né, as práticas alimentares protetoras da obesidade, as principais mensagens dos 2 guias é o incentivo do aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais, sendo exclusivo até 6 meses, né, a importância da alimentação complementar saudável, né, a partir do 6º mês. E outro fator muito importante, não consumir alimentos ultraprocessados, evitar açúcar antes dos 2 anos de idade. Então, isso são pesquisas científicas mostrando que a gente vai prevenir, proteger, né, a saúde da criança, se a gente seguir essas mensagens do guia. A grande diferença do guia alimentar da população brasileira é que a classificação dos alimentos ele se dá através do nível de processamento. Então, acabou-se a história de pirâmide dos alimentos. Não
classificamos mais por grupo alimentares, né, nem por nutrientes. Classificamos pelo nível de processamento in natura, minimamente processado, que deve ser a base da nossa alimentação, óleo, gordura, sal e açúcar, que vai entrar como temperos, né, nas preparações culinárias, em pouca quantidade, só para melhorar o sabor, né, os alimentos processados que devem ser usados uma quantidade pouca, mas pode ser associado à alimentação in natura e minimamente processado, e os alimentos ultraprocessados, né, aqueles que são fabricados com diversas técnicas de processamento e ingredientes. Quando você pega no rótulo, você vê mais de 5 itens, é porque é um alimento ultraprocessado. E a função do guia realmente é não utilizar esses alimentos ultraprocessados, né? Então, tem um folder dos 10 passos da alimentação saudável, onde traz essa classificação pelo nível de processamento. É importante o entendimento, porque a gente vai fazer o processo de nossa escolha, né, de acordo com esse nível de processamento. E a recomendação é: faça da sua alimentação à base de alimentos in natura ou minimamente processado. Aquele jargão, desembale menos e descasque mais, dependendo, principalmente se for orgânico, né, você pode inclusive utilizar a casca. Outro fator importante é uma mudança comportamental, que é muito difícil. Hoje em dia tem o ápice de você comer sozinho em frente da tecnologia, de televisão, de computador, de celulares. E a proposta é: vamos comer em família, né? Ter o horário para se alimentar, em harmonia, né? Compartilhando naquele momento que é especial e importante, sem distrações tecnológicas, tá? Outra recomendação é a mudança do acesso ao alimento. Em vez de você ir para grandes mercados, você ir para a feira agroecológica de alimentos orgânicos, né? Recomendo que assista o vídeo Comida que Alimenta, que está no YouTube, esse vídeo, que é muito interessante, mostrando por que a gente deve fazer essa substituição no processo comportamental e quanto a gente pode ganhar de benefício com essas mudanças comportamentais. Quais são as ações de controle e prevenção da obesidade infantil? Tá? O Brasil é signatário com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, no enfrentamento desse grave problema de saúde pública, né? Então, nós assinamos todos esses acordos na tentativa de pensar em propostas, programas e políticas para a gente realmente enfrentar esse grave problema. E quais são as ferramentas que já existem para o cuidado da obesidade no Brasil? Então, existe a construção de uma linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, que é a organização das ações de serviço em toda a rede de atenção, da atenção média, da atenção básica, à atenção especializada e alta complexidade, com, se preciso for, cirurgia bariátrica. Na Bahia, a gente está em processo de construção dessa linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, né? Muito em breve a gente está aí lançando essa proposta. Foi publicado recentemente um conjunto de material chamado Alimentação Cardioprotetora, que vai subsidiar os profissionais de saúde da atenção básica para orientação sobre a alimentação de indivíduos portadores de fatores de risco cardiovasculares, que a gente sabe que pode ser decorrente da obesidade, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares. E é um material muito interessante, muito importante, baseado também no guia alimentar, que ele traz essa abordagem, tá? Tanto aqui no manual como no folder. Está muito interessante, está disponível para download no site do Ministério da Saúde. Além disso, temos o Caderno de Atenção Básica número 35 e 38, Estratégia para o Cuidado da Pessoa com Obesidade e Doenças Crônicas, que a proposta desses cadernos
são qualificar a atenção integral aos indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis e a obesidade, considerando o sujeito em sua singularidade e sua inserção sociocultural. Então, tem uma abordagem interessante e importante. E finalizando, a gente tem aqui o programa Crescer Saudável, que é um programa, né, de 2017 de repasse de 36,1 milhões para incentivar ações de prevenção e controle da obesidade infantil através do programa Saúde na Escola. Nessa primeira etapa, participaram do programa 548 municípios no Brasil foram selecionados. E está em construção o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de obesidade em adultos e obesidade infantil e adolescente. A previsão desse plano, desse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, previsão no final de 2019, o Ministério está lançando isso para estar fortalecendo essa proposta de prevenção e tratamento da obesidade. Bom, vamos falar agora do programa Crescer Saudável, tá? Então, o programa Crescer Saudável, ele é associado com o programa Saúde na Escola. E o programa Saúde na Escola, ele foi criado pelo Decreto Presidencial 6.286, de 2007. É um programa desenvolvido tanto pelo Ministério da Saúde como da Educação, e ele preconiza o desenvolvimento de ações de saúde com educandos, mediante práticas de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento das condições clínicas dos educandos. Tem como estratégia a articulação entre as equipes de saúde e as escolas no território. Né? É um programa extremamente importante e que na Bahia os 417 municípios aderiram ao programa Saúde na Escola. Né? Esse programa ele teve uma nova portaria de 2017, que é a portaria 1055, onde tem todas essas mudanças, o incentivo federal, né, que o município recebe de 5.676 para envolver até 600 estudantes, um incentivo de R$1.000 a cada inclusão de 800 estudantes. Esse repasse é único, né? A adesão com duração de 2 anos, com monitoramento das ações. As escolas devem envolver as ações de saúde, todos os níveis de ensino. Tem um conjunto de 12 ações que pode ser desenvolvida conforme o planejamento e a realidade local e tem seu registro unificado no CISAB. Então, é um programa extremamente importante que na Bahia os 417 municípios fizeram adesão. As 12 ações do programa Saúde na Escola são essas 12, e reforçar que o programa Crescer Saudável enfatiza essas 2 ações que estão marcadas, que é alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil, práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas, como foco específico do programa Crescer Saudável. O programa Crescer Saudável ele foi lançado pela portaria 2.706 de 2017 e 3.662 de 2018, onde lista os municípios que finalizaram a adesão ao PSE para o ciclo 2017-2018 e habilita o recebimento do teto de recurso financeiro pactuado em termos de compromisso e repassa recurso financeiro para os municípios prioritários para as ações de prevenção da obesidade infantil com escolares. Então, nesses documentos tem o anexo 1, que é o valor que cada município vai receber do programa Saúde na Escola, e no anexo 2 tem o valor e os municípios que vão receber incentivo do programa Crescer Saudável. Os municípios prioritários, segundo o Ministério, ele lançou alguns critérios. Então, ele lançou, para receber esse incentivo financeiro, o município tinha de ter população acima de 30 mil habitantes, ter cobertura no sistema de vigilância alimentar e nutricional maior que 10% em 2015, que foi feita a análise da informação, a prevalência de excesso de peso maior que 20% em crianças menores de 10 anos em 2015. Então, baseado nesses 3 e ter aderido ao PSE, que na Bahia todos os municípios aderiram, ele
poderia receber esse incentivo financeiro do Crescer Saudável. As ações de prevenção da obesidade foram acompanhadas pelo Sistema de Monitoramento da Atenção Básica e, o Brasil, foi repassado 36.150.000 para 548 municípios. Na Bahia, foi repassado 3.440.000 para 54 municípios selecionados como prioritário, baseado nesses critérios que eu acabei de ler para vocês. Quais são os pilares do programa Crescer Saudável? O monitoramento através da vigilância alimentar e nutricional, a promoção da alimentação saudável, tá? E a promoção da atividade física. Esses são os 3 pilares básicos do programa Crescer Saudável. Agora eu trago para vocês uma avaliação dessa primeira etapa do Crescer Saudável 2017-2018, para a gente avaliar como é que estava o andamento, como foi que aconteceu nos municípios, no Brasil e na Bahia. No Brasil, né, a gente tem 2 metas estabelecidas em portaria, né, que era 5% das crianças menores de 10 anos com registro de acompanhamento do consumo alimentar no SISVAN. Em relação a essa meta, 24,2% dos municípios do Brasil alcançaram a meta. Isso corresponde a 133 municípios. A segunda meta é 50% das escolas pactuadas no programa Saúde na Escola, realizando atividade coletiva sobre promoção da alimentação adequada e saudável e práticas corporais e atividade física. É a segunda meta estabelecida. 10,94% informaram a realização das ações de promoção da alimentação adequada e saudável e 2,75% realizaram ações de práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas, né? 60 municípios apenas dos 548 que realizaram promoção da alimentação adequada e saudável e apenas 15 municípios dos 548 fizeram ações de práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas. Somando a informação de realização de ambas ações, apenas 9 municípios, isso representa 1,64%, cumpriram com a meta, tá? Então, assim, esse é o resultado do Brasil, né? Avaliando o cumprimento das 2 metas estabelecidas, no Brasil, apenas 5 municípios conseguiram atender a meta, né? Infelizmente, não temos nenhum município na Bahia, né? Temos 2 no Ceará, um em Goiás, um no Paraná, no Rio Grande do Sul, tá? Então, esses 5 conseguiram atender as 2 metas pactuadas. Outros achados importantes de avaliação do programa, né, foi observado que 23,5% das crianças estavam com excesso de peso, crianças menores de 10 anos, tá? Dos 548 municípios. O aumento do registro dos dados do consumo alimentar por conta do programa contribuiu para observar as prevalências no Brasil em relação a 57,45% do aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses. Isso é preocupante porque a gente precisa insistir que aleitamento materno até 6 meses de idade deve ser 100% das crianças. Claro que existem aquelas exceções de crianças que não podem amamentar, HIV, a mãe com câncer, né? Mas aqui está um índice muito baixo em relação ao aleitamento materno exclusivo, que é a ação de prevenção da obesidade. Outro dado interessante é o percentual de crianças que consumiram bebidas adoçadas no dia anterior do atendimento. Através do formulário do consumo alimentar, foi observado que 32,81% das crianças de 6 a 23 meses, né, consumiram bebidas adoçadas no dia anterior, né? 64,08% de 2 a 4 anos consumiram bebida adoçada no dia anterior e 68,03% de crianças de 5 a 9 anos consumiram bebidas adoçadas no dia anterior, né? Que são forma de consumo que
está promovendo a questão da obesidade e realmente vai trazer as consequências futuras. Outro dado importante que foi analisado foi o percentual de crianças que consumiram fruta no dia anterior do atendimento, através também do formulário de consumo alimentar. 79,35% de crianças de 2 a 4 anos afirmaram ter consumido fruta no dia anterior, né? E você vê que criança maior de 5 a 9 anos já diminuiu esse percentual, foi para 72,22%. Né? Então a gente precisa realmente ficar atento e é importantíssimo o registro dessa informação, por isso que a gente pede para que todos os municípios façam um esforço para utilizar esse formulário do consumo alimentar. É um formulário de marcar a informação. Eles são 9 questões de marcar para a criança de 0 a 6 meses, né? São informações para avaliar o aleitamento materno. São 20 questões de marcar para a criança de 6 meses a 24, para a gente avaliar como está a introdução alimentar. E mais 9 questões de marcar para criança acima de 2 anos, adolescente, adulto, idoso e gestante. Então, é um formulário muito fácil de ser registrado e muito importante que a gente vai ter diagnóstico para poder a gente fazer políticas públicas focadas no que realmente está o consumo alimentar da população brasileira. Bom, trago agora os dados dos 54 municípios da Bahia, tá? Não vou ler todos, vou deixar assim na tela, só para você saber que aqui está quanto foi de recurso financeiro que cada município da Bahia recebeu. Na segunda coluna está o percentual de cobertura do consumo alimentar de crianças menores de 10 anos, né? Que a gente tem lá, pactuado pelo programa, de atender até 5% do registro. Então, em azul, eu coloquei os municípios que atingiram esse percentual indicado pela portaria, e a terceira coluna está percentual das escolas pactuadas no PSE que fizeram atividade de promoção da alimentação adequada e saudável e atividade física, que a recomendação é que 50%, né, das escolas tenha realizado isso. E a gente vê aqui em azul quem conseguiu chegar à meta, né? E quem está em vermelho, os municípios, infelizmente, é que está zerado a informação, tá? Então, aqui está os municípios em ordem alfabética, aqui dando continuidade aos municípios em ordem alfabética, para a gente ter uma noção no estado da Bahia dessa informação, né? Então, que está aí em azul, que conseguiu atender a meta, né? O município que está em vermelho, porque infelizmente está zerado a informação. E finalizando os 54 municípios da Bahia, nós temos 5 municípios que conseguiram cumprir com a meta, com o percentual de cobertura do consumo alimentar, que são os municípios de Araci, Cansanção, Conceição do Coité, Pilão Arcado e Riachão do Jacuípe. Então, parabéns a esses 5 municípios que conseguiram cumprir com a meta determinada na portaria. Em relação ao percentual de escola pactuada do PSE realizando atividade, infelizmente, na Bahia, só um município conseguiu atender essa meta, que foi Bom Jesus da Lapa. Então, parabéns também ao município de Bom Jesus da Lapa. Vocês podem perceber que, infelizmente, não tivemos nenhum município que conseguisse atender as 2 metas estabelecidas na Bahia. Mas isso é o retrato da Bahia que eu estou trazendo para a gente se ver e conhecer e pensar agora para o novo programa Crescer Saudável. Então, guarde essas informações, né, para a gente estar analisando, porque realmente o retrato dos dados da Bahia não foram bons, né? E a gente viu que o recurso financeiro é um recurso financeiro importante, né, que para essa ação, né, de atender aí pelo menos o mínimo da meta estabelecida. Bom,
Diante desse cenário, o aprendizado com o programa Crescer Saudável no Brasil, de 2017 a 2018, sugere-se repactuação das metas com os municípios para o novo ciclo 2019 e 2020. Tá? Expansão do programa para novos municípios, através de adesão. Né? Revisão e correção dos processos de interoperabilidade entre os sistemas de informação e reforço ao apoio institucional para a implantação das ações de prevenção e controle da obesidade infantil e do programa Crescer Saudável. Então, qual é a proposta atual do novo programa Crescer Saudável, ciclo 2019-2020? A proposta tem eixos prioritários de ação de vigilância nutricional, né, de promoção da alimentação adequada e saudável, de incentivo às práticas corporais e de atividade física, né, e de ações voltadas para a oferta do cuidado para as crianças que apresentam excesso de peso a serem realizadas na atenção básica. Então, essas são os eixos prioritários do novo programa Crescer Saudável. Né? O novo programa ele traz 4 ações. Em breve vai sair uma nova portaria com o recurso financeiro e com detalhamento. A gente vai falar um pouquinho dessas 4 ações. Tá? Então, a primeira ação estabelecida é avaliar o estado nutricional, peso e altura das crianças menores de 10 anos. Então, eu peço para que os municípios se organizem para atender essa ação, né? A meta, indicador, fórmula de cálculo, não vou ler porque isso está publicado, né? Mas assim, para a gente ter daqui a um ano uma avaliação melhor desses indicadores. Então, a meta é essa. Como deve ser registrada essa meta? O registro do dado do peso e altura deve ser realizado. Pode ser tanto no SISVAN, no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, SISAB ou SUS, por meio da ficha de atendimento individual, atividade coletiva ou visita domiciliar e territorial, e também pelo Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família, para as crianças beneficiárias do Bolsa, que são crianças menores de 7 anos, está dentro dessa faixa etária aí. Os dados antropométricos registrados nos sistemas citados são integrados nos relatórios do estado nutricional do SISVAN. Então, lembrando que eles vão migrar para o SISVAN, tá? Então, se tiver dúvida, pode consultar o Manual Operacional para Uso do SISVAN, versão 3.0, disponível nesse link. E lembrando que na Diretoria de Gestão do Cuidado, nós temos um núcleo de informação da saúde, com analista de sistema chamada Cris Gomes, que é capacitada pelo Ministério para apoiar todos os 417 municípios da Bahia na implantação dos sistemas de informação. Segunda ação estabelecida para o novo programa Crescer Saudável, ofertar atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável para as crianças matriculadas na educação infantil e ensino fundamental 1 nas escolas que participam do PSE no seu município. Tá? Então, a fonte de verificação será através do SISAB, do SUS, né? E como deve ser registrada essa informação? Através da ficha de atividade coletiva do SUS, na AB, onde é importante registrar, né, o Cadastro Nacional de Saúde do profissional, o Cadastro Brasileiro de Ocupação, qual é a profissão dele, a data, o turno, né? Programa Saúde na Escola, tá? O número do INEP, toda creche, toda escola tem já esse número do INEP, então você tem de registrar esse número, o número de participantes, tá? A atividade, educação em saúde ou mobilização social, tá? O Cadastro Nacional do Cidadão não é obrigatório. O público-alvo, você vai botar a faixa etária, porque o programa é para crianças menores de 10 anos, e o tema para a saúde será alimentação saudável. Então, você deve registrar isso para estar computando, né, a ação. Outra ação, terceira ação,
são 4, né? É ofertar atividades coletivas de promoção das práticas corporais e atividades físicas para as crianças matriculadas na educação infantil, ensino fundamental 1, nas escolas que participam do PSE do seu município. Também, se sabe, as SUS, né? E como você vai registrar da mesma maneira da outra, a única diferença é que nas práticas em saúde você vai estar registrando lá práticas corporais e atividade física. Então, lembrando, para computar a ação, tem de ser registrado de forma correta para ser avaliado como atividade realizada pelo município. E a última ação, né, avaliada será atender as crianças identificadas com obesidade por meio de intervenção e cuidado na rede de atenção à saúde do município, né? Então é importante o município se estruturar para ter esse atendimento, né, por uma equipe multiprofissional, com olhar específico, cuidadoso, né, não culpabilizando a criança e a família, mas no processo mesmo de orientação, sugestão, né, de acolhimento para reverter esse grave problema de saúde pública que a criança já está identificada. Bom, como deve ser registrado essa ação, a intervenção em cuidado das crianças identificadas com obesidade deve ser registrada na ficha de atendimento individual do SUS AB. Na ficha é fundamental registrar o cartão do SUS do profissional de saúde, o do cidadão, a data de nascimento, o sexo da criança identificada com obesidade a ser atendida. Então, já foi o peso e a altura, a avaliação antropométrica que você identificou ela com obesidade, e o problema, a condição avaliada é a obesidade e qual é a conduta, desfecho para esse caso. Então, esse registro que vai potencializar você estar computando como ação realizada. Tá? Importantíssimo que a avaliação do cumprimento das metas será aplicada a cada um dos indicadores e levará em conta a seguinte graduação. Então, é importante que o recurso financeiro vai ser baseado no cumprimento da meta. Então, se você cumpriu menos que 1%, você não vai receber nada. De 1 a 25%, você vai receber 25% do valor. De 26% a 50%, você receberá 50% do valor. De 51% a 75%, 75%. De 76% a 100%, 100% do valor. Então, o município é importante ficar atento ao cumprimento da meta, porque isso vai estar associado ao recurso financeiro que o município receberá. Meu município aderiu, né? Porque foi adesão através do sistema gestor do PSE, o município ia informar se queria aderir ao Crescer Saudável, ao ciclo 2019 e 2020, né? Se aderiu. Como organizar as equipes? Lembrar da formação do grupo de trabalho intersetorial entre a saúde e a educação para realizar as ações de saúde. Então, não pode trabalhar nas caixinhas saúde sozinho e a educação separada. Há necessidade dessa articulação intersetorial para que o programa funcione de forma adequada, que seja realizada a avaliação do estado nutricional, as atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável, as atividades coletivas de promoção da atividade física e de práticas corporais e o cuidado das crianças com obesidade, além do registro das ações nos sistemas oficiais, né? Tanto no SISVAN como no SISAB, através do SUS. Outras ações podem ser desenvolvidas e aí o Ministério traz uma gama de outros elencos que você pode acessar esse link aqui para ver outras sugestões, tá? Na Bahia, 409 municípios da Bahia fizeram adesão. Isso corresponde a 98,1% dos municípios. Então, parabéns aos 98,1% dos municípios que fizeram a adesão ao novo ciclo do programa Crescer Saudável. Infelizmente, só tivemos 8 municípios que não fizeram a adesão,
que são esses que estão listados, né? Mas a gente não sabe o motivo, né? Eu conversando com algumas colegas, uma que falou que conhece um pouco o município de Mansidão, disse, Cláudia, lá a situação de muita desnutrição, talvez seja isso o motivo, né? Não é um problema do município, a obesidade, não sei, né? Mas, de qualquer forma, 98,1% dos municípios da Bahia fizeram adesão ao novo ciclo do programa, né? 2019 e 2020. Então, realmente ficamos muito felizes na Bahia, muito trabalho, a gente está aqui para fortalecer os 409 municípios, dizendo, esses 8, eles podem não ter pactuado a adesão, mas se eles quiserem desenvolver as ações, que sinta-se apoiado pela gestão estadual e também do Ministério para realizar essas ações. E combater a obesidade, né, precisa da atuação na rede de atenção à saúde e na rede de segurança alimentar e nutricional, onde a gente vê todo o processo da importância da educação alimentar e nutricional, da vigilância sanitária, da visita domiciliar, do atendimento com ética, com carinho, com cuidado e acolhimento, do monitoramento da antropometria das crianças com qualidade, com equipamentos com qualidade, por isso que tem a estruturação da vigilância alimentar e nutricional através do PEMAC, que os municípios recebem recurso para comprar esses equipamentos, né? O programa Saúde na Escola, programa de alimentação escolar, a importância do aleitamento materno com banco de leite, a importância do programa Cisterna, porque é fundamental para a saúde, do restaurante popular, do Mesa Brasil, de ações do banco de alimento, da agricultura familiar, do olhar diferenciado da população negra, população indígena que está com sobrepeso assustador. Né? A gente fez alguns trabalhos com essa população e realmente tem de ter um cuidado adequado, inclusive a assistência a nível hospitalar. Né? Então, a gente precisa, quando for pensar em atenção à prevenção, cuidado nutricional, pensar em todos os pontos da rede de atenção à saúde e da rede de segurança alimentar e nutricional. Sugerimos utilizar um monte de material que está disponível para download no site do Ministério da Saúde. O programa do Crescer Saudável, né? Todo o material sobre a vigilância alimentar e nutricional e o marcador de consumo alimentar, inclusive o manual orientador de aquisição de equipamentos antropométricos para você não comprar balança de banheiro e não ter qualidade a informação que você utiliza. Então, aqui tem um manual com a especificação técnica de que tipo de balança e de antropômetro ou estadiômetro que deve ser comprado pelo município para ter qualidade na informação, né? Temos todo o material, né, de promoção da alimentação adequada e saudável, desde o guia alimentar, dos alimentos regionais, né, desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição, né, um instrutivo de metodologia de trabalho de grupo para as ações de alimentação e nutrição na atenção básica, né, um manual operacional para profissionais da saúde e educação, promovendo a alimentação saudável nas escolas, manual de cantinas escolares saudável, né, estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade, né, estratégia para o tratamento do sobrepeso e obesidade de crianças. Então, veja que tem uma gama de material disponível para download, para estar fortalecendo. Além disso, também tem uma parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro na elaboração de livros e vídeos sobre alimentação saudável. Esses 3 vídeos estão disponíveis no YouTube, né? E esses livros também baseados no Guia Alimentar da População Brasileira. Outra coisa importante foi a parceria entre o FNDE, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição e o Núcleo de Comunicação do Departamento de Atenção Básica e o projeto Comer para Quê, né? Todas as capas do livro didático do ensino médio têm a proposta da alimentação adequada e saudável. Eu trouxe também como interessante a alimentação saudável nas escolas, o Guia para Município, do Instituto de Defesa do Consumidor, de 2018, e a Unicef também lançou Comer Melhor
comer bem melhor. Dica para promover alimentação saudável entre crianças e adolescentes. Então, nós temos uma oportunidade para promover a educação permanente muito grande, que está disponível para qualquer profissional fazer o download. Além dos cursos EAD da Rede Nutri, então convoco todos os profissionais da atenção básica a se cadastrar na Rede Nutri, que é a rede de nutrição do Sistema Único de Saúde, onde tem vários cursos EAD. A Fiocruz traz uma gama de outros cursos interessantes. O UnaSUS e o Universo SUS também tem vários cursos EAD interessante e importante para o seu fortalecimento profissional. Bom, para finalizar, a gente gostaria, como nós falamos de várias outras ações, a gente deixa aqui um link de 7 propostas para a próxima web palestra, né? Então, eu gostaria que vocês escolhessem algum desses temas para a gente estar conversando com vocês de acordo com a realidade do seu município. Você sabe o que é o Fundo de Alimentação e Nutrição, né, que é um recurso financeiro que município acima de 30 mil habitantes recebe fundo a fundo uma vez por ano para fortalecer as ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, condicionalidade de saúde do programa Bolsa Família e o índice de gestão descentralizada. Então, você conhece esse índice, que é um recurso financeiro que o município recebe através da Secretaria de Assistência Social ou Desenvolvimento Social, que ele recebe para fortalecer a gestão do Bolsa Família e que esse recurso deve ser compartilhado com a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social, porque é a gestão, são 3 indicadores que constroem esse índice. Outro tema que a gente traz é, se o município faz vigilância alimentar e nutricional ampliada, como é a antropometria por ciclo de vida? Vocês utilizam o formulário do consumo alimentar, né? Então, nós estamos querendo conversar com vocês do município em relação a isso. Outro item que a gente traz é como deve ser a operacionalização do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A no seu município. Está faltando vitamina? Preenche? Como é a relação com a assistência farmacêutica? O programa é só suplemento, né? O que mais tem no programa? Então, vamos conversar isso. Estratégia de fortificação da alimentação infantil, o NutriSUS, que é um sachê com 15 micronutrientes. Por que existe essa proposta e quais são os municípios na Bahia que aderiram a isso? No seu município, há o Programa Nacional de Suplementação do Ferro. Como é que está funcionando isso atualmente? E outro tema que a gente está sugerindo é estratégia Amamenta Alimenta Brasil e o selo Unicef, né? Então, para os municípios da Bahia que aderiram ao selo Unicef, um dos itens é você ter unidade certificada pela estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Então, bora conversar um pouquinho sobre isso. Então, a gente está trazendo aqui esses 7 itens e vocês vão numerando aí, e a gente vai contabilizando qual é o tema interessante para a gente conversar na próxima web palestra. Eu, em nome da Diretoria de Gestão do Cuidado, agradeço a atenção e dizer que juntos podemos fazer mais. Então, coloco disponível aqui para a gente fortalecer as ações, né, e fortalecer esse grave e preocupante, fortalecer no sentido de realizar ações para prevenir a obesidade infantil, que a gente tem uma gama de propostas e de instrumentos e de estratégias para a gente conseguir realmente diminuir, né, essa sobrecarga, né, no Sistema Único de Saúde com ações intersetoriais, com ações que os profissionais devem cada vez mais se fortalecer e se preparar para o enfrentamento. Muito obrigado. Vamos abrir um espaço agora para tirar as dúvidas de vocês. Quem ainda não colocou e quiser compartilhar, então, peço que digite aí no nosso bate-papo, tá certo? Vamos à primeira pergunta da Natália. Ela pergunta se além do ESUS existem outros sistemas para
informar, né, os dados aí do programa, e se tem alguma meta quadrimestral ou anual. Os sistemas são, além do ESUS, o Sistema de Vigilância Alimentar e o próprio sistema do Bolsa Família. Também está coletando essas informações, tá? A meta é anual, tá? Então é importante se trabalhar e aí o município tem autonomia para ele, de repente, replanejar de meta ser mensal, trimestral, é uma decisão do município. Para o sistema do Ministério da Saúde, da avaliação do programa, será de anual, né? Então, assim, é importante o município ter autonomia para fazer de outra forma. A próxima pergunta da Karina. Ela fala que no ESUS não é o consolidado da faixa etária de 5 a 9 anos. Ela pergunta como conseguir os dados e saber se atingiu a meta ou não. E em relação às práticas corporais, se necessita da utilização do cartão SUS. Desculpa, eu não consegui entender a primeira parte da pergunta. A idade da criança, a gente está monitorando crianças menores de 10 anos. E sim, tem como você avaliar a criança, né, por cada idade, menores de 10 anos. Então, de 5 a 9 tem como ter. Eu sei que no sistema de vigilância alimentar, quando a gente seleciona lá a faixa etária, tem essa faixa etária, porque todos os dados do SUS vai para o Sisvan. Então, lá nós tem de botar o cartão SUS, sim, para poder ele estar migrando e ter essa informação com qualidade. Outra dica, né, em relação aos relatórios do ESUS é utilizar os filtros personalizados, né? Então, um desses filtros traz justamente a questão da faixa etária. Então, é possível estar fazendo essa busca ativa pelo sistema. Ela complementa em relação às práticas corporais, né? Se é necessário o cartão do ESUS. Do SUS, Para somar como produção, né? sim, é importante, sim. Só lembrando, a faixa etária das crianças são crianças menores de 10 anos, tá? Então, monitoramento institucional e a promoção nas escolas das atividades e a atenção dessas crianças já identificadas com obesidade pela equipe multiprofissional. Tem algumas pessoas perguntando em relação a se essa vai ficar disponível. Fica, tá, pessoal? É só conferir o nosso canal no YouTube, tá? É só colocar lá, canal Telesaúde BA, ok? O prazo é em torno de 5 dias. Então, tanto a gravação dessa web palestra, quanto também o link da apresentação e dos materiais que foram expostos aqui, ficam disponíveis no YouTube e também no nosso site, tá certo? A próxima pergunta do Márcio. Ele gostaria de saber qual a estratégia adotada para a aplicação do formulário do consumo alimentar, uma vez que tem dificuldade de adesão dos pais na escola ou na própria unidade para realizar a entrevista. Vamos superar essa barreira. Na verdade, é importante lembrar que esse formulário é um formulário de uma folha de papel e que é dividido por idade, né? Por ciclo, menor de 6 meses. Então, na verdade, aí você vai registrar isso na unidade básica, não vai usar na escola, menor de 6 meses. De 6 meses a 2 anos, que são 20 perguntas de marcar, que é para avaliar a introdução alimentar. E a partir de 2 anos, que são mais 9 perguntas de. Então, é assim, ter a consciência, para que servem esses dados? Baixa esse formulário de consumo alimentar, marcador de consumo alimentar, dá uma lida na pergunta e vê qual a importância de a gente ter essa informação. Então, eu mostrei aqui nos slides o percentual de aleitamento materno registrado nisso, porque a gente não tem, né, informação com qualidade como é que está o aleitamento materno. Então, a gente depende de pesquisas científicas que são caras, que acontece de tempos em tempos. Se a gente investir de ter essa informação com qualidade, a gente vai ter um subsídio. Qual é o retrato real do município
em relação a esses indicadores e a gente vai interferir com programas, projetos, estratégias, né, políticas específicas para essa realidade. Então, vai mais assim da conscientização do profissional, porque eu tenho de preencher esse formulário e o que o município vai ganhar de vantagem tendo um diagnóstico mais real. Então, em vez de a gente ficar trabalhando de forma aleatória, a gente vai dizer, não, o problema aqui realmente é o aleitamento. Então, vamos focar aqui, fortalecer essas ações com os profissionais em relação ao aleitamento. Ou então, vamos focar aqui na introdução alimentar. As mães realmente não estão com conhecimento adequado, os profissionais também, e aí a gente dá uma capacitação através da estratégia Amamenta Alimenta Brasil, para os profissionais da atenção básica, para a gente estar atualizando esses profissionais para essas informações com qualidade, tá? Então, é da consciência, por que é importante esse preenchimento. E aí eu faço um convite e um pedido muito especial para os 417 municípios da Bahia. A gente precisa desse dado, precisa para a gente ter diagnóstico e realmente trabalhar com a realidade. Mas a gente só pode fazer isso se tiver informação. A informação quem dá é o município, né? Então, a gente depende muito do entendimento, da sensibilidade do profissional de saber qual a real importância desse instrumento. Alguns participantes questionaram sobre uma lista completa, né, com os dados dos 417 municípios, se está disponível, né, em algum site, e se é possível eles terem essa informação. Em relação a esse dado de avaliação está disponível no e-gestor, na página do PSE, tá? Você pode ter acesso. Se você não tiver acesso, entre em contato com o coordenador do PSE do município, que aí esse dado é de domínio público, tá? E também, se tiver interesse, pode pedir por e-mail, a gente está enviando, tá, esse dado, mas todo município tem acesso através do e-gestor do Programa Saúde na Escola. A Lígia, ela está perguntando aqui sobre a ficha do SUS de atividade coletiva que não especifica o Programa Saúde na Escola. Lígia, para fazer parte, né, do Programa Saúde na Escola, basta indicar o código do INEP, tá? Então, na verdade, esse código, os profissionais podem solicitar na secretaria, né, na diretoria da escola, né, com o coordenador, com os profissionais dessa escola, e basta identificar esse código na ficha. Tá? Esse, na verdade, é o que vai diferenciar essa atividade, né, como do programa, fazendo parte do programa PSE, vai diferenciar das outras atividades de saúde, tá certo? Tem uma pergunta aqui da Simara. Ela quer saber como lançar esses dados, se é só na ficha de atividade coletiva. Aqueles dados. E quando acessa o sistema, ela não consegue ver a total, né, o total de dados que foram realizados. Ela quer saber, na verdade, quais são as fichas que devem ser utilizadas para registro das informações do programa. Quando você acessar a minha apresentação, depois de cada ação, eu coloquei assim, como registrar a informação. Então, de cada ação tem um passo a passo. Esse material foi enviado pelo Ministério da Saúde, que é justamente a maneira como eles vão estar avaliando, né? Então, pode fazer o resgate aí da apresentação e ter o passo a passo de cada uma das 4 ações do registro. Pergunta da Laís. Ela fala pergunta se só vai iniciar os trabalhos, né, com a criança se elas forem avaliadas com obesidade. Não, na verdade, diagnóstico nutricional, todas as crianças menores de 10 anos, é importante você estar avaliando. Aquelas diagnosticadas com excesso de peso ou obesidade, encaminhada, né, para o profissional, para a equipe de atenção básica, para já pensar numa estratégia, né, de reverter esse processo, né? Então, assim, e não só as crianças, aí eu faço um pedido que a avaliação do estado nutricional é um dos indicadores mais importantes para você avaliar a qualidade de vida da população. Então, assim, vamos avaliar as gestantes, que já é do pré-natal,
já faz parte do pré-natal, mas colocar isso no sistema de informação, os idosos, os adultos, os adolescentes, tá? A gente tem um programa Crescer Saudável, que é para crianças menores de 10 anos, mas faça um pedido, que isso é o papel da atenção básica, monitorar o estado nutricional da população, né? Então, temos um sistema, né, para monitorar e temos uma gama de material para lhe fortalecer como profissional. Ah, Cláudio, eu tenho dúvida, como é que faz isso? Então, a gente está aqui como área técnica de alimentação e nutrição para dar todo esse suporte, tanto no nível da Secretaria de Saúde, como através dos núcleos regionais de saúde, das bases regionais de saúde. Então, nós temos como se fossem apoiadores institucionais para ajudar os municípios a implementar os programas e ações inerentes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A Laís complementou uma pergunta aqui, trazendo se só encaminha a criança acima do peso para atingir a meta do Crescer Saudável. Aí é na meta em relação a já diagnóstico, a meta 4. Você diagnosticou, né? Aí você vai estar no encaminhamento para a equipe de atenção básica. Mas se lembra da meta 1, que é avaliar o peso. A meta 2 é você estar fazendo as ações de promoção da alimentação adequada e saudável na escola e as ações de promoção da atividade física, né, esporte e lazer também nas escolas. Então, a 4, que é identificou com sobrepeso e obesidade, encaminha para a equipe da atenção básica. Nesse sentido, a Altamira questiona se, antes de encaminhar para a equipe, se precisa ser encaminhado inicialmente para um nutricionista. Bom, na equipe deve, né, é importante que tenha o nutricionista, né, porque tem um olhar diferenciado, tem o conhecimento específico para isso, né, então, assim, deve fazer parte da equipe da atenção básica o nutricionista. Aí não tem nem no NASF, nem na unidade básica, né, então o município, sim, precisa ter um olhar diferenciado, porque ele precisa ter uma atenção à saúde integral. E nesse sentido, é importante ter um nutricionista com esse foco. Aí ele faz parceria com algum município próximo, mas o ideal é que o município tenha um profissional para ter esse olhar e esse cuidado específico que vai ajudar muito na qualidade de vida da população. A Tatiane, ela pergunta sobre o cartão SUS para os alunos que vão fazer práticas corporais. A gente já respondeu, né, que é necessário isso, né? A Valdira, ela pergunta se o programa só contempla os municípios com mais de 30 mil habitantes. Agora, esse novo não. Esse novo são municípios que fizeram a adesão. Então, ficou aberto do dia 5 de abril até dia 12 de abril. Aí teve um problema no site do Ministério, que o município fazia inscrição lá, dizendo que queria adesão. E aí depois, quando abriu de novo, ficou mais 2 dias para os municípios que não conseguiram fazer a adesão. Então, hoje, é para todos os municípios que fizeram adesão através do sistema, através do e-gestor no site do PSE. Então, você entrava lá e dizia que queria fazer adesão ao novo programa Crescer. Por isso que na Bahia, 409 municípios fizeram adesão. 98,1% dos municípios na Bahia realmente fizeram adesão. Então, aquele lance dos 30% foi do primeiro ciclo, 2017 e 2018. Agora a gente está falando 2019 e 2020. A Tatiane pergunta como o Estado ele reconhece as atividades do PSE ou do Crescer Saudável, né? A partir das fichas do SUS, que são as mesmas, que usam os mesmos instrumentos, né? Então, como diferenciar se a atividade pertence ao Crescer Saudável ou ao PSE? As atividades? Isso, ela fala que como vai ser identificado se uma atividade for do PSE ou quando for do Crescer Saudável, diante das fichas do SUS, já que são as mesmas utilizadas. Então, lembra quando eu apresentei a meta, logo depois eu falei do registro. Aí no registro tem falando lá
se você for botar a atividade de promoção da alimentação adequada e saudável, tanto serve para o PSE como serve para o programa Crescer Saudável. Né? Se você for botar promoção da atividade física, de práticas corporais, né, de lazer registrado, tanto serve para o PSE como do Crescer Saudável. Aí, no caso, o sistema ele vai apenas caracterizar o público, né? Isso. Se for crianças dentro da faixa etária, já vai contabilizar para os dois serviços, não é isso? Exatamente. A Laís, ela fala que no município dela, em Mairi, eles fazem reuniões com os pais, né, com os responsáveis pelas crianças também. E ela pergunta se nesse caso ela pode registrar no ESUS essa atividade. Eu acredito que é a atividade de reunião, né, Laís? Se você estiver acompanhando aí, se as reuniões podem ser registradas como uma atividade do PSE e do programa Crescer Saudável. Sim, é importante. Independente que não tenha uma meta específica para isso, mas é fundamental, Laís, essa estratégia, né? Porque a adesão é importante, porque a gente tem de ver todos os ambientes que as crianças estão envolvidas. E em casa é a base da alimentação, então é fundamental essa reunião com os pais. Parabéns por essa atitude, porque realmente faz a diferença. Então, apesar de não ter uma meta específica disso, mas pode ser até uma sugestão para o Ministério, né, de ter essa reunião registrada com os pais. Eu achei muito interessante e importante. Então, a pergunta da Natália é justamente sobre essas duas atividades, né? Então, não é para lançar duas vezes, tá, Natália? O sistema ele interpreta pela faixa etária, né? Então, associa tanto ao PSE quanto ao Crescer Saudável. Lembrando que o PSE tem que identificar o código, né, do INEP aí da escola, tá certo? A Leiliane, ela pergunta se a realização de práticas corporais poderão ser realizadas pelos profissionais de educação física. Normalmente são, né? Sim, claro, deve. E o Márcio, no momento da avaliação do peso e altura na escola, já se faz a avaliação do consumo alimentar de todos. Seria ótimo se pudesse já ter o formulário e preencher. É mais uma oportunidade de registro, né? Então, se não foi feito na unidade básica, pode ser feito lá na escola. Depois você manda as fichas para ser digitado na saúde. Lembrando, Márcio, que as fichas do ESUS é de uso dos profissionais da saúde, tá? Então, se essa sugestão que você traz aí na escola, o interessante é que nesse momento esteja a equipe, né, o do NASF, ou a equipe que esteja acompanhando essas atividades na escola, esteja presente. Não é indicado que os professores, por exemplo, utilizem, tá certo? Estas foram as perguntas, né, da nossa participação aqui hoje. Peço que aqueles que não se sentiram contemplados, lembrem que temos as teleconsultorias. Então, se você for profissional de saúde aqui do estado, aqui da Bahia, que a gente tem o Brasil inteiro aí acompanhando as nossas ofertas, se você for aqui da Bahia, pode se cadastrar no nosso site, telesaude.ba.gov.br, manda sua pergunta para a gente. Temos uma equipe multiprofissional aqui que irá atender também essa dúvida, tá certo? A Patrícia está perguntando se tem data aí para publicação de nova portaria. Não, muito em breve. Na semana que vem vamos ter uma videoconferência com o Ministério. Provavelmente eles vão dar um feedback nisso. E aí a gente passa por e-mail para nossos núcleos e bases regionais essa informação e a gente pede para que ele repasse aos municípios. E em relação à pesagem do Bolsa Família, se eles podem utilizar? Sim, claro. É um dos sistemas, né, do Sisvan, do Bolsa Família e do ESUS. Ok, pessoal. Então, agradecemos a todos aí pela participação. Muitas perguntas hoje aí, né? Um público bastante presente nessa atividade. Coloquei aqui para vocês o link, né, de solicitação da declaração. Vocês podem ir por esse link, preencher o formulário e no mesmo site vocês fazem o download aí no município de vocês, tá certo? Não é enviado por e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pela aba Fale Conosco lá no site também, tá certo? Uma excelente fim de tarde para todos. Agradecer também a nossa palestrante e nos encontramos na próxima semana
né? No site que vocês vão acessar aí, tem também já a agenda mensal, né? Então, alguns temas que vocês sugeriram estão contemplados aí em junho. Vocês já podem acessar o nosso site, né, e organizar aí a equipe já para participar conosco também no mês de junho, tá bom? Até a próxima. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.